Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou fazer uma análise aqui do índice Bovespa, tá? Estou aqui na plataforma do TradingView, estou no tempo gráfico semanal. Tá? Esse aqui é o canal de longo prazo do Ibov, tá? A base de dados aqui desde 94, implantação do Plano Real, até os dias atuais. Então, o canal de longo prazo, tá? Ele é interessante para nós termos aí regiões, né, onde o preço se encontra, onde ele pode trabalhar. Então, se nós observarmos aqui no canal de longo prazo, nós vemos que o Ibovespa nos últimos anos tem trabalhado nessa faixa aqui, tá? Entre essa paralela aqui de vermelho e essa paralela em azul. Tá? Então, ele tem trabalhado aí desde 2016, o início do bull market dele aqui, né? Tem trabalhado nessa faixa aqui. Essa paralela aqui em azul mais espessa é a principal paralela de suporte e essa em vermelha lá em cima no canal é a principal paralela de resistência. Ok, temos o canal de longo prazo, identificamos em que região o Ibov está trabalhando, né, recentemente. Agora vamos dar uma olhada mais de perto aí nos movimentos mais recentes do Ibov. Aqui é o fundo de 2016, aqui é o fundo do coronavírus, né, do crash do coronavírus, aqui, né, que por coincidência foi justamente nessa paralela, né, quando ele só encontra suporte nela e dela ele repicou. Tá? Então ele fez aí um repique em cima dessa paralela de suporte, que é o principal suporte desse canal de longo prazo. Interessante notar também que quando ele se aproxima dessa paralela aqui em vermelho, ele tende a sentir muita resistência, né? Então ele se aproximou, corrigiu e aqui foi o topo aí do crash do coronavírus. Ok, estamos olhando aqui de 2016 para cá, vamos dar um zoom maior e olhar aí do último ano, né, de 2020 até o período atual. Então tivemos uma queda de 50% aí praticamente do índice, né, fez fundo aqui na paralela de suporte e fez todo um movimento de correção, né? Voltando inclusive no topo anterior, né? Esse topo aqui. Ok, bacana. Isso foi o que já aconteceu. Qual que é a observação interessante a se fazer aqui? Então, como vocês sabem, toda tendência de alta é uma tendência de alta vigorosa, ela tem que romper o topo anterior. De preferência com um candle de força, né, com bastante amplitude, né? Então, isso sinaliza aí tecnicamente uma tendência de alta forte. O que nós vimos aqui? Esse é o topo anterior, tá? Região dos 120 mil pontos aqui para arredondar. O mercado ele se recupera e vai até o topo anterior. Porém, ele faz aí um rompimento e volta a trabalhar abaixo desse nível. Ou seja, ele faz um falso rompimento. Isso é uma sinalização técnica ruim para uma tendência de alta. Tá? Como eu disse aqui, uma tendência de alta forte, tem que ser o topo anterior tem que ser rompido aí de preferência com bastante amplitude, né? Um candle de força. Então ele rompe, porém volta a trabalhar abaixo desse nível, né? Então essa é a primeira sinalização técnica aí ruim para essa recuperação aqui do Ibov. E depois ele faz um topo mais baixo do que o topo anterior, né? Que também é uma sinalização ruim, né? Tendência de alta são topos mais altos do que os topos anteriores. E agora ele não confirmou ainda, mas está dando a impressão de que vai fazer mais um topo na mesma altura do topo anterior. Ou seja, ele parou de fazer topos mais altos do que os topos anteriores. Isso é ruim para a tendência de alta. Ele tem suporte aqui nos 107 mil pontos. E ele tem suporte aqui na região dos 93, 94 mil pontos. Então, o Ibov, no curto prazo, está com todo o indício de
ficar bem lateral, tá, pessoal? O que é um mercado lateral? De novo, é um mercado que faz suportes, fundos e topos da mesma altura. Tá? Então, o Ibov, para continuar aí nessa tendência de alta que ele vinha, ele precisa romper a região aí dos 121, 125 mil pontos, essa região de resistência, de preferência com bastante força e amplitude, tá? Para mostrar que é um movimento forte. Tá? Ele, confirmando esse topo, pode ser que venha testar aqui essa região de suporte, que além de ter esse suporte aqui nos 107 mil pontos, nós também podemos ver uma paralela aqui do canal de longo prazo. Tá? Essa paralela em azul aqui. Então ele tem uma região de suporte aí, tanto da paralela quanto desse suporte aqui de 107 mil pontos. Se o Ibov perde esse suporte, né, e vai buscar lá os 93, 94 mil pontos, né, é uma sinalização muito ruim ainda para essa tendência de alta. Tá? Porque se ele perde esse fundo anterior e faz um topo aqui, ó, né, isso caracteriza um pivô de baixa. Tá? O que é um pivô de baixa? Pivô de baixa é quando nós temos um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Tá? Então, se ele romper os 107 mil pontos, ele vai trabalhar abaixo dos 107 mil pontos. Tá? E uma correção, né, no suporte perdido, que agora vira uma resistência. Então, esse movimento aqui caracteriza um pivô de baixa. É claro que isso aqui nós estamos tratando de probabilidades. Né? O que o preço pode fazer? Então, para continuar alto, ele precisa romper os 121, 125 mil pontos, essa faixa de resistência. Ou ele vir testar aqui os 107 mil pontos e ficar lateralizado. Vai nos 107 mil pontos, volta lá e testa o topo anterior. Então, essa é a minha análise aí do Ibov. O fato dele não ter rompido aí, ter feito um falso rompimento de topo anterior e começar a fazer topos aí mais baixos ou da mesma altura é uma sinalização muito ruim para o mercado de alta, tá? Uma tendência de alta. Tem também a questão macroeconômica, né? Que é um ponto também interessante de ser observado, né? Nós precisamos entender os fundamentos e não só analisar a ação do preço, né? Análise técnica. Nós temos aí uma inflação acumulada nos últimos 12 meses muito alta, né? Se você olhar aí pelo IGPM, que é um índice mais amplo, uma inflação aí nos últimos 12 meses acumulada de mais de 30%. O Banco Central já fez a primeira alta na Selic e sinalizou que fará mais algumas rodadas de subida de juros. Tá? É claro que esse cenário pode mudar, né? O Banco Central pode manter a Selic ou de repente até reduzir a Selic, mas a sinalização prévia é de aumento de taxa de juros. E por que isso é uma sinalização importante para as ações? A taxa Selic vinha muito baixa, né, na faixa ali chegou a 2%, com a inflação aí medida pelo IPCA passando de 4%, ou seja, né, você tem rendimentos negativos num cenário desse. Com a subida de juros, a renda fixa passa a se tornar um pouco mais atrativa. Né? Então, uma parte do fluxo de dinheiro, né, de investimento que está aqui em ações, pode migrar para a renda fixa. Então, essa é a importância da taxa de juros aí no mercado acionário. Então, nós temos aqui uma observação técnica, né, falso rompimento de topo anterior, mercado mais lateral, candles compradores também com corpo bem pequeno, candles vendedores com corpo maior, e essa leitura mais macroeconômica de inflação, juros, que também pesa muito aqui no mercado de ações. Né? Então, assim, essa é a minha leitura, se você quiser marcar aí os suportes nos 107 mil pontos, suporte abaixo disso ali nos 93, 94 mil pontos. E nós temos aí região de topo anterior ali dos 120 mil pontos até os 125 mil pontos. Tá? Então essa a leitura técnica aí
que eu tenho a fazer aí sobre o IBOR, tá? Se você não comprou ações ainda, se você não está comprado já em ações, não é um momento tão interessante para você fazer isso, tá? A sinalização técnica e macroeconômica nos diz isso, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa análise, tá? Deixe aí seu feedback, tanto elogio quanto crítica, é importante para nós. Tá? Se inscreva no canal se você achou o conteúdo interessante para você, tá? Deixe seu like, seu feedback, nos ajude aí compartilhando também, tá bom? Eu vou vir com mais análises aí, se você tem algum ativo que você tem interesse que eu esteja analisando, você deixa aí nos comentários, tá bom? Obrigadão, viu, pessoal?